Bom dia, hoje é dia 6 de outubro de 2018, estou dando continuidade aí mais nos vídeos que eu tenho feito falando por que hoje eu não considero a igreja ou a instituição universal como uma igreja que realmente tem o propósito de levar as pessoas a conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer as Escrituras, até porque a Igreja Universal ela tem uma forma muito universal de ensinar a palavra de Deus, é muito pessoal, ela não se compara, ela quer ser diferente, e no querer ser diferente ela acaba seguindo por um caminho e acaba tendo uma teologia de ensino que não tem nada a ver com o que o Evangelho ou as Escrituras querem de fato e de verdade. Eu estava falando do trabalho que eu fazia juntamente com a minha esposa, que era obreira, trabalho de núcleo, onde nós chegávamos no bairro, passávamos em algumas casas, fazíamos alguma oração e juntávamos essas pessoas num determinado lugar para ali falar da palavra de Deus e fazer uma oração. Era mais ou menos assim: havia uma direção que o grupo e o pastor responsável pela evangelização ele dava uma direção para que nós fizéssemos no núcleo. E muitas vezes era assim, uma palavra de fé, uma oração, curar os enfermos, libertar, a ordem, se manifestasse alguém com o espírito, era não entrevistar, já mandar embora. E assim era feito, né? Então, o que acontecia? Por eu vindo uma vida de muita mentira, promiscuidade, e o engano, né? O engano que eu mesmo mentia para mim, naquilo que ninguém sabia, mas eu sabia que eu não estava sendo verdadeiro. E por eu me sentir tão pecador, por eu me sentir tão indigno de entrar no reino de Deus, e aí entrou o Senhor Jesus na minha vida, que através dele os meus pecados foram perdoados, através dele eu encontrei não somente oportunidade, mas esperança nele de viver uma vida diferente da qual eu queria viver. Eu vivi uma vida de liberdade, mesmo dentro da igreja, anterior àquela quarta-feira. Quem está acompanhando os vídeos já vai saber. A partir daquela quarta-feira para frente, havia uma gratidão dentro de mim pelo que Cristo havia feito por mim naquela cruz. Eu comecei a buscar na palavra dele, comecei a buscar nas Escrituras, conhecer de fato e de verdade a pessoa do Cristo, do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, para me dar a vida eterna. E qual que era o preço disso? Na Igreja Universal é sacrifício. Na Igreja Universal é sacrifício. Quando você para de sacrificar, você saiu do altar, você está mal, porque você não sacrifica mais. Diante do Evangelho e não da igreja, a salvação, ela se dá pelo ouvir a palavra e obedecer, a obediência. Você obedece a palavra de Deus não por obrigação, não por imposição, e não como uma obediência que vai virar moeda de troca, porque eu obedeci, agora eu tenho que pedir, eu posso pedir, eu tenho liberdade para pedir. Mas na Igreja Universal você
quando sai do altar, você está mal. Ainda que você viva uma vida de obediência, uma vida de retidão, uma vida onde os seus frutos ou os frutos que você produz gerem vida nas outras pessoas, o fato de você não estar no altar de pedra, você está mal, você já é mal visto. E aí eu não vou falar por membros, tá? Mas você é mal visto pelos obreiros, você é mal visto pelos pastores, não vou nem falar de bispo, né? Mas você é mal visto por aqueles que estão mais próximos de você. Então, quando chega a determinadas campanhas, que você não é visto lá em cima com envelope, você está mal. Mas ninguém sabe das suas lutas, ninguém sabe do que acontece dentro de você, das coisas que você vence dentro de si para não satisfazer as vontades suas, da sua carne, do seu corpo. Quando você se nega, quando você tem a oportunidade de fazer algo que vai trazer prazer para você, em obediência e amor à palavra, ao Senhor Jesus, você não faz. Ninguém vê isso. As pessoas veem você se dirigindo até aquele altar para pegar o envelope, mas ninguém vê as lutas que você trava, o testemunho que você dá de caráter, de paciência, longanimidade. Você é uma pessoa que tem um bom coração, você ajuda, você é solidário, você ama. Quando você tem a oportunidade de pagar mal com mal, você ama a pessoa, não porque você é melhor, mas porque você sabe que em Cristo, porque você é tão mal quanto aquela pessoa que te produziu mal, mas porque em Cristo você o conheceu e você sabe que a misericórdia e a graça dele te alcançou, você sabe que é possível naquela pessoa também. Então, você não quer levar tão somente a palavra de fé, você não quer só levar uma situação uma situação e uma condição que a vida dela vai mudar pelo que ela faz, porque ela está indo à igreja, porque ela pegou um envelope. Não tem nada a ver. Então, por que todo o trabalho? Porque a maioria das vezes, ou sempre, o trabalho de evangelização da igreja, ele é frustrante. Porque quem faz um trabalho sério como eu e minha esposa fazíamos, e tenho certeza que existem outras pessoas que fazem esse trabalho sério. Eu não estou generalizando dizendo que é tudo igual. Existem, sim, pessoas que pensam fora da caixinha, que pensam fora desse conceito iurde, desse conceito ditador, porque a direção que vem de Deus só está nos bispos e pastores, porque quando você faz algo, porque o próprio Espírito Santo te moveu para fazer aquilo, não, porque você está desobedecendo, porque você não pode, ou seja, você não tem liberdade no Evangelho que te faz livre. O Evangelho veio para fazer com que fôssemos livres em Cristo, para que nós vivêssemos uma vida em obediência a Deus, à palavra de Deus, em obediência ao Cristo que morreu na cruz, para nos justificar, para tirar do nosso estado que era de pecado, para trazer a gente para as boas novas, para trazer a gente para o reino através da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, do Senhor Jesus. Então, quando você não faz aquilo que é determinado pela igreja, ou você eu não vou falar não obedece, porque não obedecer dá a sensação de ser rebelde. Mas quando você não concorda com algo que é dito, você não tem liberdade ou para discordar, e quando você discorda, você é mal visto e mal interpretado. Eles falam para a gente usar fé inteligente, para que nós, ao ouvirmos a palavra que eles pregam, a gente vá lá na Bíblia e confira. Aí você vai fazer isso, o que eles pregam. Você pega o que ele falou, vai lá na Bíblia e fala, mas o que ele está falando não condiz com o contexto dessa palavra ou dessa passagem, com o que a palavra está dizendo aqui. O que ele pregou não tem contexto, ou seja, não está no contexto inserido. E o que ele usou essa palavra para fazer aquilo,
eu não concordo. E não é que eu não concordo porque eu não quero fazer, porque não há necessidade. E aí você vai até ele para falar. Aí fala, pastor, eu acho não, essa palavra que o senhor pregou não tem a ver com isso. O contexto daqui não é esse que o senhor falou. Eu não me sinto à vontade para fazer. Sabe o que ele vai te falar? Ele vai falar assim, primeiro vai falar que você está mal. Segundo, ele vai dizer aquela célebre palavra do senhor Macedo: cada um tem fé para comer isso. Se você tem fé para comer isso, vai na sua fé. Se você tem fé para comer isso, você vai na sua fé. Ou seja, eles destoam de novo, eles saem completamente desse versículo que fala sobre a questão da fé que cada um tenha para ti mesmo, para justificar aquilo que eles querem. Ou seja, todo o ensino é mal, ou o ensino só prejudica as pessoas, até na questão de libertação, porque muita gente acha que é liberto pelo que está fazendo, porque ela frequentou 7 terças-feiras, 7 sextas-feiras, porque ela queimou a rosa na casa dela, porque ela deu o nó na camisa, desfez o nó, desamarrou e tudo mais, e quando na realidade ela acredita que ela é convertida e ela só é convencida, porque mais cedo ou mais tarde os frutos dela vão ser manifestados. E quando é manifestado, as pessoas falam, caramba, mas fulano era tão ativo na obra, fulano fazia isso, aquilo, estava sempre assim, da fé e tal. Por quê? Porque é pelo que se faz e não pelo que se é. Então, se eu me destaco muito, se eu sou bom orador, o que era o meu caso, eu sempre me destaquei por falar, por me expressar e também por discordar de muitas coisas. E eu era mal visto por isso. As pessoas olhavam para mim e falavam, e nos bastidores eu tenho certeza que falavam para não dar ouvidos ao que eu falava, eu e a minha esposa. Então nós éramos a ovelha negra. E porque na Universal você não tem liberdade, você não pensa. E você acha que pensa. Sabe por quê? Porque você, quando fala com alguém que está na mesma alienação que você, tá ligado, vai arrebentar, quanto mais bate a gente cresce, porque a gente cresce na perseguição, e não tem perseguição, não existe perseguição, existe que você está se tornando ditador, porque você acha que é melhor. Eu percebia que muitas vezes eu chegava no bairro para evangelizar e no início eu ficava triste porque a pessoa não aceitava o meu convite de ir à igreja, mas eu estava também conhecendo a palavra, e eu estava mergulhando na palavra, e quanto mais eu ia mergulhando no conhecimento do conhecer a Deus, eu percebia que não era ela ir à igreja, que não era ela ir na minha igreja, na Universal, mas ela está na presença de Deus. Só que para a liderança da IURD, não basta ela estar na presença de Deus, ela tem que estar na Universal. Você sabe disso, você sabe que isso é verdade. Porque quando nós chegávamos, eu cansei de chegar em determinadas casas, na comunidade, falar com a pessoa, e tudo bem, você frequenta alguma igreja? Nós frequentamos uma igreja. Poxa, que bom, a senhora está firme, está bem? Estamos firmes, está bem, então fica com Deus. É isso aí, e se precisar da gente, a gente passa aqui sempre. Quando estava com algum pastor, que era feita a mesma pergunta, mas vamos na nossa, vamos lá domingo, dá uma oportunidade para você ser feliz. Ela falou que estava indo numa igreja, ela falou que estava firme e estava bem, e ainda assim insistia, não, vamos lá domingo, dá uma oportunidade para ser feliz. Aí eu pergunto, a felicidade está na Universal ou está em estar na presença de Deus? Porque o convite para ir à igreja, para você ficar bem, e quando você vai à igreja, você não fica bem porque não tem estudo, não tem palavra, tem propósito. Então, você vê toda a teologia da prosperidade que é pregada funcionando na vida da liderança. Enquanto muitos dos obreiros e evangelistas que fazem o trabalho vivem uma miséria de não ter evangelista que não tem dinheiro para condução.
de ter evangelista que ia fazer o trabalho com fome, porque não tinha dinheiro para comer, para tomar um café na rua. Então, eu vivi isso. E eu não estou inventando história, eu não estou contando algo que me contaram, eu estou contando o que eu vivi. Então, quando a gente fazia todo o trabalho que nós fazíamos no bairro para levar as pessoas à igreja no domingo, era decepcionante, porque chegava no domingo, o culto que era para ser a Deus, não tinha culto a Deus. Tinha culto, primeiro, a pessoa, a instituição, porque se colocavam pessoas manifestadas E assim, hoje eu questiono até essas manifestações. Não estou dizendo que não é real. Porém, eram tendenciosas. O diabo só falava aquilo que convinha para quem estava perguntando para ele. Então, que diabo é esse que trabalha com a verdade? Se o diabo, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, como é que eu posso dar crédito a ele? Ah não, porque aqui ele tem que falar a verdade. Nossa, só na Universal o diabo fala a verdade. Só na Universal o diabo é usado para evangelizar. E aí, meu amigo, para você que vai ver isso, que está vendo isso, e se você continuar crendo nisso, eu só lamento para você, porque isso aí, você pode ter certeza, não agrada a Deus em nada, porque isso aí não é evangelho, porque isso aí não tem verdade, porque isso aí é doutrina de homens, e quanto mais doutrina de homens, mais a igreja é cheia. Então a igreja vive de mensagens que vai diretamente no ego do homem. E você precisa sempre de um incentivo a mais para estar indo à igreja. É campanha disso, campanha daquilo, campanhas, né? E consagrações uma em cima da outra, consagração disso, consagração daquilo. Caramba, é tanta consagração. Será que a primeira não valeu, você não crê? Ou será que realmente há necessidade de você ser consagrado, uma vez que o Cristo já te aceitou? Por que você precisa mostrar? Então eu vejo muita vaidade dentro da Universal e vaidade entre obreiros, porque um é mais espiritual do que o outro, porque um pega mais demônio do que o outro, porque um é mais preparado, porque um faz mais jejum do que o outro. Tudo hipocrisia, é tudo hipocrisia. Lá nos bastidores não há união. A união é para mostrar para os membros, bonitinho, cantar de mão dada. E só que nos bastidores um fala mal do outro. E você que é obreiro sabe do que eu estou falando. Eu não estou mentindo. Minha esposa viveu isso. Minha esposa sabe o que é isso. É um querendo prejudicar o outro. Os bastidores são esses. Aí vão falar, mas olha só para Jesus. Olha só para Jesus. Eu olho só para Jesus. É por isso que eu não desisti e nunca, jamais vou desistir dele. Porque primeiro que eu agradeço a Deus por ele não ter desistido de mim. Eu agradeço todos os dias por ele não ter desistido de mim. E por viver em obediência à palavra dele e por amar a palavra dele, que eu tenho feito esses vídeos. Porque para mim foi difícil. Quando eu comecei a ver todas essas coisas, os ensinos, as práticas, todos os ensinos da Universal, ensinos não, todas as práticas da Universal, ela é sincretista, existe o sincretismo religioso, porque o elemento de rosa, o elemento do sal, o elemento da água, o elemento do azeite, mas estava na Bíblia. Peraí, Cristo não é suficiente? Você precisa da rosa, você precisa do sal, você precisa do canhão de luz, você precisa da água verde, água roxa, o sangue disso, o sangue daquilo. O sangue de Cristo não é suficiente? Para pensar. Se você precisa de todas essas coisas para se sentir bem, se você precisa de todas essas coisas para se sentir que é cristão, qual a diferença sua pro cara que está na macumba ou nessas religiões africanas? Qual a diferença de você que critica o católico porque fala que ele adora a imagem, mas você está cheio de coisas dentro da sua casa? Você tem a arca, você tem a rosa, você tem a garrafinha disso, você tem um papelzinho daquilo, você tem uma série de coisas que não é uma imagem,
mas você acaba fazendo um altar no canto da sua casa. A sua geladeira tem tanto adesivo, tanto propósito, que vira um altar religioso e você esquece do Cristo. Ou seja, a centralidade nunca está no Cristo. E é isso que a gente precisa fazer. A mensagem deve ser cristocêntrica, o louvor deve ser cristocêntrico, tudo deve convergir em Cristo. Quando você lê o Velho Testamento, ou quando a igreja fala alguma coisa sobre o Velho Testamento, tem que apontar para Cristo. Mas não, eles apontam para os pais da fé, para dar envelope, para fazer com que você coloque dinheiro, como se isso fosse mudar a sua vida. Não vai. E mais uma vez eu estou chegando aqui num tempo de gravação. Eu vou parar e Deus abençoe você, se liberte de verdade disso, não tenha medo, porque existe vida fora da universal. Não existe vida fora da presença de Deus, mas fora da universal existe vida, tá bom? Deus abençoe a você. Até uma próxima.